Aqui está o Ivan, é o nosso companheiro de trabalho aqui no Vitrine do Lago. Veio lá da cidade de Castanhal, sobrinho do seu Marcos, que já trabalha conosco aqui há um tempo. Veio especialmente para conhecer o Vitrine do Lago e veio também para trabalhar. Pelo visto, ele andou comendo piqui por aqui, vai acabar bebendo dessa água aqui também e não vai querer sair mais não. O que você achou aqui do Vitrine do Lago, Ivan? Aqui o Vitrine do Lago é bom para morar, bom para pensar, refletir. Às vezes nós ficamos muito pensativos na cidade, muito cansados, o corpo fica exausto. Aqui é um lugar de paz, tranquilidade, um lugar bom para morar. E você, além de trabalhar com construção civil, você também é barbeiro, né? Cabeleireiro? Sim, sou barbeiro profissional. Tenho minha área, mas só que eu vim conhecer um pouco do lugar. Me falaram que era bom de conhecer e realmente é nota 10. E agora o que é que nós vamos fazer mesmo? Já vai dar uma pescadinha. Para pegar um peixinho para jantar, não é isso? Isso. Ah, tá bom. E a ceva aqui, será que tá boa, hein? Tá. Acabamos de jogar uma quirera aqui, agora vamos testar para ver. E agora? Pegou, pegou? Opa, opa! Aí, ó. Entrou danado. Isso que eu falo. Coisa boa. Já não passa fome na janta. Não passa nada aí, ó. Tá bonito esse pacu, hein? É. Maravilha. Parabéns. Aí, É pacu. pacuzão. O pacu ele fera para tirar a isca do anzol. Aí, pegou. Olha ele. Aqui, ó. Aí, Aí eu também não vou passar fome não. Vou pegar um agora pro seu Marcos. Cada um desse aqui já dá um prato gostoso de arroz com ele. coisa O boa. tamanho do piau que entrou. Olha só o tamanho. Ó, da minha cintura até no meu queixo, olha aqui. Que tamanho de peixe. Olha, mais de 1 quilo. Que bicho bonito. Opa. Eita, coisa Pronto, boa. agora está encerrada a nossa pescada. Bom, agora é isso aí, meus irmãos. É uma pescadinha simples. E estou aqui mostrando a vocês que essa vida simples no campo, você desce aqui, pega o peixe para comer, tem a fruta lá no cerrado, tem a horta para plantar, tem a horta para poder colher a verdura plantada no quintal. Uma vida simples, saudável, respirar um ar puro e o mais importante de tudo, né? Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos da importância de termos uma vida no campo, para a nossa qualidade de vida e o preparo nosso para a grande crise final que, segundo as profecias, está prestes a explodir. E aqui nós todos estaremos tranquilos, aguardando a volta do Senhor, cumprindo a nossa missão, fazendo parte da missão Luíde, de uma maneira tranquila, dirigida pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus. Um forte abraço a todos. Venham conhecer o Vitrine do Lago e fazer parte dessa família. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do
do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, 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 vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana nas alturas, Hosana sem cessar. Hosana sem cessar. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa
Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Jerusalém, Jerusalém. Traz o brinquedo aqui, papai, pra me jogar pra você. Daqui. Não, tá aí na minha mão aqui. Na minha mão. Na minha mão. Bonito, rapaz. Eu não acredito que você pegou esse brinquedo lá dentro de casa, mais de 80 metros de distância do lago, e veio trazer para me jogar para você. Você é muito danado, rapaz. Tá bom. É isso aqui, meus irmãos. Isso é vida no campo. Aqui é o Porto Leste. Os outros portos vocês viram aí na filmagem. Se programem para vir conhecer o Vitrine do Lago e vir reservar o seu lugar aqui. Um forte abraço a todos. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria muito grande revê-los no fechamento de mais um trimestre, um belo trimestre, onde tivemos lindas e maravilhosas lições riquíssimas de bênçãos, de orientações, de sabedoria no Escrito Sagrado, quando estudamos o livro de Efésios. Hoje nós faremos a revisão do trimestre, abrindo pelo índice os tópicos que nós estudamos, e finalizaremos para o devido encerramento do tema que nós estudamos durante esse trimestre, durante 14 semanas que nós nos aprofundamos neste conteúdo do Escrito Sagrado. Eu gostaria, antes de iniciar essas considerações, de convidá-los para a palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua orientação, pela tua bênção, por essas 14 semanas de estudos maravilhosos que tivemos, onde tu nos alimentastes através da tua palavra, nos preparando cada dia mais para o cumprimento de nossa missão e para o encontro contigo nas nuvens dos céus. Abençoe-nos neste encerramento e que possamos sempre, pela tua graça, sermos úteis na tua causa. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Efésios. Paulo e os Efésios. Meus irmãos, o que nós vimos na relação de Paulo com os Efésios foi lição de muito amor, amor verdadeiro,
e muita coragem. Muito interessante a forma com que Paulo defendeu os efésios em situações difíceis que eles enfrentaram, os apóstolos, os conversos ali de Efésios e em Éfeso, e Deus lhe dotou de sabedoria para a devida defesa, como também o amor com que ele se dedicou o tempo todo pela igreja de Éfeso. No segundo tema, nós vimos o grandioso plano divino centrado em Cristo. Paulo deixou a ideia clara ao enaltecer o plano da salvação e mostrar o tempo todo que ou nós aprendemos e ensinamos mensagens cristocêntricas, que Cristo é o centro, ou nada tem sentido, nada tem valor. No terceiro tema, o poder do Jesus exaltado. Aí está a questão. Glórias somente a Deus. Nós somos instrumentos nas tuas mãos, instrumentos da glória de Deus, que passa por intermédio de nós e alcança as pessoas lá fora. Onde Jesus comentou um dia, vós sois a luz do mundo. No quarto tema, como Deus nos resgata. De forma plena nós vemos isso. Plena, não tem sombra e nem margem de variação ou dúvida. No quinto tema, nós estudamos expiação horizontal, a cruz e a igreja. Nós aprendemos nesse tema que ambos, tanto a cruz quanto a igreja, o êxito de Cristo no Calvário, como a igreja, ambos, nos habilita, nos prepara, nos remete à condição vertical para o encontro com o Senhor nos ares. Toda a honra e toda a glória é dirigida a Ele, e nós todos, ao nos abraçarmos a nossa missão, na missão que Deus nos confiou, nós estaremos na vertical, indo ao encontro com o Senhor nos ares. Assim que Ele chegar para nos buscar. No sexto tema, nós estudamos o mistério do Evangelho, a graça. Isso foi um grande mistério que desde o Antigo Testamento os personagens da Bíblia Sagrada, convidados, os mensageiros de Deus convidados para mostrar essa mensagem, tiveram muito embaraço para tentar mostrar essa mensagem. E quando foi chegando nos dias de Cristo, então, desde o Batista em diante, é um mistério que veio sendo revelado passo a passo e, por incrível que pareça, até hoje tem muita gente que não entendeu o mistério da graça. O mistério do Evangelho, que é a salvação pela graça. Uma mensagem tão importante, tão linda e tão séria. E muitos entendem, infelizmente, que por ser graça, então, pode badernar, virar de cabeça para baixo, que está tudo certo. Isso não é graça, nunca foi graça. A graça é porque nós não merecemos e Ele está estendendo a oportunidade para uma raça que não merece nada. Cristo merece por nós. Por amor de Deus, eu e você recebemos a oportunidade da graça. Mas se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Nós precisamos de fazer da nossa parte, não para ser salvo, mas com um espírito de gratidão pela graça que Ele nos salva, que Ele nos deu, pela salvação que Ele nos deu. Nós expressamos seguindo as suas orientações na palavra de Deus. No sétimo tema, nós estudamos o corpo unificado de Cristo, igreja. Quão profundo é o entendimento desse tema? Que Cristo é a cabeça da igreja e nós compomos os membros do corpo de Cristo. Cada um tem uma função e todos juntos conseguem projetar a força necessária para que a missão da igreja seja cumprida. E é evidente que para isso acontecer, a missão do indivíduo cristão tem que ser cumprida também. Em conjunto, nessa união de cada indivíduo cumprindo com a sua missão, que a igreja cumpre com a dela. No oitavo tema, nós estudamos vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito Santo. No Espírito, com E maiúsculo. Irmãos, isso aqui é uma prova indiscutível, inquestionável de identidade cristã. A nossa vida precisa ser moldada em Cristo. E o nosso discurso tem que estar inspirado no Espírito Santo, moldado por Ele.
Pense nisso, muito profundo isso. No 9º tema, vivendo com sabedoria. Irmãos, jamais abrir mão. O conhecimento, ele é inesgotável, irmãos. E absoluto. Então, toda porção que nós buscamos e recebemos de Deus, irmãos, é coisa linda demais. Alimentar da sabedoria divina em nosso viver diário. Jamais abrir mão dessa busca. Pense nisso. Muito sério. No 10º tema, maridos e esposas juntos na cruz. Meus amados, Jesus um dia disse assim: quem quiser vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Imagine agora um casal ouvindo a mesma coisa, vida conjugal. Ambos se tornam uma só carne, mas são duas pessoas distintas, mas têm um propósito só. Aqui está a mesma questão para o casal. Eles têm seus sacrifícios, têm as suas lutas juntas como casal, mas juntos eles seguem sempre a Cristo, no mesmo foco, na mesma direção. Não há divisão de caminhos num casal que se ama de verdade. Eles se abraçam e juntos seguem, cada um tomando a cruz circunstancial da vida conjugal e juntos vão rompendo rumo também ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus, assim que Ele chegar. No 11º tema, nós estudamos suprema lealdade a Cristo. Irmãos, sem vacilo. Não tem como seguir nessa jornada cristã sem sermos leais, de fato, a Cristo. No 12º tema, o chamado para permanecer firme na rocha, irmãos. A nossa fé, a nossa vida cristã precisa de estar estabelecida na rocha. Do contrário, se vacilarmos, se titubearmos, tudo pode ir por água abaixo. Eu costumo dizer que a vida do cristão não é uma estrada. Se você tem 1,80 m, tem 1,70 m, 1,50 m, 2 metros, se você está na estrada, a queda é a mesma em qualquer ponto da estrada, seja aqui, seja lá no Oriente Médio, em qualquer lugar. Mas a vida do cristão não é uma estrada, mas é uma escada. Se você cair de um degrau, você tem um prejuízo, de 2 degraus você tem outro prejuízo, de 10, de 20, de 30 e assim sucessivamente. E lembre-se, Jesus nos carrega nos braços. Sempre que nós aceitamos Ele conduzir a nossa vida. Porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. E no 13º tema, lutando pela paz. E nós vimos aqui que não é essa paz do mundo, não. É a paz de Cristo. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ela é diferente. É aquela certeza da salvação, é aquela certeza que estamos cumprindo com a missão que Ele nos confiou. Lutar sempre. Jamais abrir mão desse propósito. Só assim sentiremos-nos a salvação plena que Ele nos dá todos os dias e que nos usa como instrumentos para auxiliar outros nessa mesma jornada. E na última lição, a essência de Efésios. Nós temos, nesse último tema, desse trimestre, Efésios 2, de 8 a 10, que diz o seguinte: pela graça vocês sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, quando está dizendo aqui, criados em Cristo para as boas obras, isso aqui está se referindo, meus irmãos, a Gênesis 1, 27. São traços genéticos que tem em nós, mesmo com toda a nossa condição mortal, existem traços divinos em nós, que fomos criados à imagem e semelhança do Deus absoluto, do eterno. Nós fomos criados para viver eternamente. Esse traço de semelhança não some de nós enquanto nós ansiamos pela salvação. E é a conexão desse tipo de traço em nós
que nos posiciona do lado da luz, que nos mantém do lado da luz, com a graça de Deus nos dirigindo, com a graça de Deus nos protegendo e nos incentivando através do Santo Espírito a continuar convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito conectada com a missão do ID, com a minha missão, com a sua missão, com a missão da igreja. No segundo tema, somos abençoados em Cristo. Irmãos, o que Efésios 1, de 3 a 14, está comentando, ele tenta nos ilustrar aqui, em poucas e boas, como bem feliz o autor da lição conduziu. É como se Paulo tivesse conseguido pegar a igreja todinha, que ele orientou aqui, que isso envolve a mim e a você hoje, a mesma coisa, e nos levássemos, tipo quando Deus levou Moisés lá no Monte Pur, lembra? De frente para Jericó. Antes de Moisés morrer, Deus subiu com ele lá em cima e falou, você não vai entrar lá e tudo, você vai descansar com seus pais. Mal sabia Moisés, hein? Que Deus ia ressuscitar ele logo em seguida, como temos registrado no livro de Judas, no verso 9, a ressurreição de Moisés. Mas então Moisés, seguro de que ele não ia entrar por causa daqueles problemas da rocha, lembra que ele bateu na rocha, etc., diante do povo de Deus? Pois é. Então Deus estava dando uma última pressão na fé ali, na vida de Moisés, e mostrando para Moisés lá de cima a terra prometida, mas lá do alto. Paulo aqui não nos leva, não é em cima lá da montanha que Moisés estava, não. Não é em cima daquele morro lindo, não. Não é em cima daquele morro, não. Paulo tenta nos levar numa montanha muito, mas muito mais alta. E lá de cima, imagine uma montanha celeste, numa ilha celeste, podendo ver todo esse mundo. E especialmente podendo vislumbrar o reino eterno. Ele tira a gente da rotina desse mundo e nos leva a sentir lances da rotina do reino celestial. E não dá nem vontade de voltar à rotina normal. Tão gostoso é a sensação de analisar todo o conteúdo que Efésios tentou nos mostrar aqui. Mas uma coisa é certa, só o verdadeiro crente, irmãos, só o verdadeiro crente consegue olhar isso, entender isso, ver isso e sentir isso. Os outros entram no ouvido e saem no outro. É a semente caída na beira da estrada, que as aves vêm e comem, não aproveita nada, irmãos. É a semente caída no meio das pedras, nasce, mas é fogo de palha, logo que o sol chega ela murcha, não aguenta a prova. É a semente caída no meio dos espinhos, a semente da palavra. Ela nasce, cresce, mas os espinhos desse mundo sufocam e ela não produz. Somente o crente verdadeiro, que é o da terra boa, terra de cultura, que cai, nasce um a 30, um a 60 e um a 100, entende? Ele compartilha, ele distribui, ele cumpre com a missão do ID. Somos abençoados em Cristo, de fato. E é entendendo isso e cumprindo com essa mensagem que nós conseguimos ir avante no cumprimento da nossa missão. No terceiro tema, redimidos para a fraternidade. Irmãos, agora aqui esbarra num ponto muito delicado, muito mesmo. Nós podemos levantar 6 pontos gravíssimos aqui para reflexão sobre esse conteúdo. Redimidos, presta atenção, para a fraternidade, irmãos. A nossa salvação perde o sentido a partir do momento que a missão da fraternidade perde o sentido para nós, irmãos. Se ela ficar de lado, perde o sentido. Tentando entender a expressão toda, a descrição toda aqui de Efésios capítulo 2. Em primeiro lugar, como que eu consigo ver uma fraternidade, pessoas que foram redimidas para esse propósito, quando eu percebo dentro da igreja, eu queria saber onde que se encaixa essas regrinhas para impedir o batismo das pessoas. Por exemplo, onde que se encaixa a regrinha, um casal amasiado não é casado diante de Deus e diante dos homens. Presta atenção no que eu estou falando. Casamento é um ato civil, só um juiz de paz que faz, só um juiz de direito que desfaz.
Na Bíblia de Gênesis ou Apocalipse não tem nenhum casamento feito entre igreja e nem por religioso. Somente legisladores fizeram, quando surgiu alguma coisa do gênero, porque Adão, lá no meio do Éden, ele mesmo fez o casamento dele. E vai lá no capítulo 2 e olha quem é que escreveu que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quem falou isso? E disse o homem e não Deus. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui? É ridículo. Eu já vi várias vezes. Não, eles estão em adultério. Quem diz que é adultério se os dois estão vivendo junto? Quem está traindo quem? Que absurdo, que vergonha. Que ridículo isso. A própria legislação de todas as nações do mundo não interfere nisso. Entende como união estável, se eles estão ali juntos, não precisa nem de documento. Qualquer recurso judicial do gênero entre o casal, se tiver problema mais tarde, eles são vistos como união estável. E que história é essa que estão em adultério? E a igreja não batiza? Isso é um absurdo. Não tem cabimento a igreja ficar colocando colher de pau em assunto que pertence às leis da nação. A igreja não tem que colocar colher de pau em vida conjugal, não. Se o casal abre a porteira para alguém entrar e orientar, dar conselho, muito bem-vindo. Mas se o casal não abrir, ali é selado. Cabe ao casal abrir esse portão da vida conjugal para alguém entrar ou não. Para orientar ou não. Por isso que eles são uma só carne. Entende, irmão? Então, existem muitas outras regras, pior ainda, aqueles que são cortados por adultério. Quando volta, se ele já tinha cargo de consagração, se ele era pastor ou era ancião, não pode mais ser consagrado. Não pode mais ocupar as funções que antes ocupavam. Se foi perdoado pela igreja, se foi reconciliado, que absurdo é esse? Que ridículo é esse? Onde que arrumou esse tipo de regra? Isso é um absurdo, irmãos, as igrejas que assim o fazem. Existem religiões por aí afora, não tem a luz que nós temos às vezes no conhecimento sagrado e não interfere nessa questão da união estável. Não impede o batismo. E entendem a missão da igreja como evangelizar e como perdoar, ensinar o perdão. Então esse monte de regra é muito complicado. E eu pergunto, aonde que se encaixam as fichas batismais? Das religiões que exigem fichas batismais? Onde se encaixa a exigência de promessas de A, B, C ou D, como se a pessoa para o resto da vida fosse estar daquele jeito ali? Irmãos, nós somos mortais, pecadores. Se as pessoas querem renunciar à vida do mundo e servir a Deus, elas tomam aquela decisão e está pronto para servir. E aonde que a gente arruma essas tradições que vai formando anos e anos e anos, e aonde que vai encaixar Atos capítulo 2, de milhares que se batizaram num só dia após um sermão? Presta atenção, irmãos. Nós temos a Bíblia como referência. O que adianta ter a verdade na mão, fazer parte dela, fazer parte do povo de Deus, mas querer tomar as rédeas da missão do ID nas mãos? Como que nós vamos encarar a Deus um dia? Com essa responsabilidade que temos de ir a todo o povo, tribo e língua, batizando e ensinando tudo que a palavra nos ensina e não o que a tradição ensina. O que a tradição ensina nos dias de Cristo já levou ele para a cruz, exigiu a execução do próprio Cristo, irmãos. Foi a liderança da igreja que levou ele para a cruz e continuou perseguindo ele e os apóstolos durante os primeiros 100 da era cristã. A liderança judaica perseguiu a igreja cristã. Depois que o Império Romano assumiu o comando, e mais uns 200 e tantos anos de confusão e perseguição. Até que um dia, lá do ano 538 da era cristã em diante, infelizmente a igreja cristã primitiva, que já estava completamente apostatada, assumiu uma posição chamada Inquisição, perseguindo os protestantes, aqueles que protestaram contra os erros praticados pela igreja primitiva, então da época. Dentro dessas regrinhas nossas aí, existem ideias de tipo assim,
Não, ele tem que esperar 10 anos, mais ou menos, que tá junto, novo matrimônio, novas núpcias, tem que ter filho, não ter filho, confusão. Que ridículo é isso, irmãos? Aonde tem base bíblica para essas coisas? Isso é uma vergonha diante de Deus, irmãos. E diante dos homens, termos uma palavra de Deus na mão para cumprirmos, para ensinarmos, sermos o povo da Bíblia e ficar exigindo coisas que a Bíblia não sustenta. A palavra de Deus não autoriza, não dá margem para essas regras absurdas e ridículas. Dá a impressão que está criando um novo bloco farisaico de pessoas que vai colocar até uma bíbliazinha na testa, assim, né? Porque é tão perfeito, né? Mas para depois ir lá e entregar a Cristo para o Império Romano. Que absurdo, irmãos. Somos mortais. Jesus chamou esse monte de líder da sua época de sepulcro caiado, irmãos. Por dentro é carniça, é rapina, por fora é mármore, lavadinho, né? Igual a sepultura. E é isso de fato, irmãos. Porque nós não podemos ir atrás do mundo inteiro, atrás de um prosélito, de um seguidor, mas encher eles de regra, de peso, que nem com o dedinho a gente quer carregar. Jesus falou isso para os líderes da sua igreja nos seus dias. Não estamos nós caminhando talvez nessa mesma direção como igreja? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque isso acaba criando uma fábrica de rejeição e de preconceito dentro da igreja. E isso embarga, impede o avanço da missão. Muito sério, irmãos. Precisamos rever sobre essa questão antes que seja tarde demais. Porque senão muitos vão acabar perdendo a sua coroa. Entende, irmãos? Guarda o que tens, para que ninguém leve a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Pensa nisso. No quarto tema, somos a igreja do Deus vivo. Está aqui, irmãos. Se nós somos a igreja do Deus vivo, como encarar o verdadeiro e único dono da igreja, agindo como usurpadores dessa condição? Como responder essa questão, irmãos? Porque se a palavra de Deus, que ela está à frente do nosso tempo, mas anos-luz, tem muita coisa na Bíblia para entender e que a própria ciência dá nó para entender até hoje. É um livro que está à frente do nosso tempo. Por exemplo, quem consegue ver uma cidade do tamanho do estado de São Paulo, cerca de 650 quilômetros cada lado dessa cidade, desse quadrado, como que a gente consegue entender essa cidade descendo do céu para cá? Que sistema de transporte que está atravessando o terceiro céu? Que o segundo céu é o reino intergaláctico. Só a Via Láctea tem milhares de anos-luz de diâmetro. Daqui nas Três Marias, dentro da Via Láctea, tem 500 anos-luz. Analise, irmãos. Se eu tivesse uma máquina que viajasse na velocidade da luz, para ir daqui nas Três Marias, aqui dentro da Via Láctea, eu gastaria 500 anos. Nós vimos na Bíblia, lá em Daniel, no capítulo 9, do verso 20 ao verso 24, nós vimos o anjo, no final da oração de Daniel, no estado de dedo, ele veio cá, ele não tinha terminado a oração ainda, ele tocou no ombro dele e disse: Daniel, você é muito amado. No início da sua oração saiu a ordem e eu vim para te declarar. E estava ali para explicar para ele tudo que ele estava orando para pedir, para entender a explicação. Entende, irmãos? Quem explica isso? Quem vai entender isso? Entende, irmãos? Então ela está à frente do nosso tempo. Como se a igreja está à frente do nosso tempo? A Bíblia está muito longe de ser plenamente compreendida, à exceção daqueles que de fato abraçam a verdade, vivem a verdade e ensinam a verdade. Aí sim, nós compreenderemos o suficiente para cada dia para evangelizarmos e trazermos pessoas aos pés de Cristo. E como encarar o verdadeiro e único dono da igreja, querendo agir como dono de igreja, querendo mudar a direção outorgada por Cristo na missão do ID. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque nós podemos muito bem ver aqui, na eternidade, Deus concebeu o mistério ou o plano sobre a igreja. Nós vemos aqui que por meio da vida e da morte de Jesus, cumpre-se esse plano há muito tempo encoberto.
Por meio da revelação, Paulo compreendeu o mistério da igreja e o surpreendente fato de que os gentios fariam parte dela. Paulo participou na divulgação dessa boa nova como pregador aos gentios e das insondáveis riquezas de Cristo. Com muitos conquistadores para Cristo, a igreja composta por judeus e gentios torna-se conhecida a multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades nas regiões celestiais, anunciando o seu destino vindouro. O plano de unir todas as coisas em Cristo está em andamento e o tempo desses poderes é curto. Essa compreensão da igreja motivou Paulo a orar pelos crentes e é o mesmo que nós devemos fazer, amados irmãos. A orar para que essas coisas mudem, para que a missão ande, flua e possamos ter um volume maior de gente preocupado de fato com o cumprimento da missão da igreja, seja como indivíduo, como igreja, e nos preparar para a breve volta de Cristo, antes que seja tarde demais. No quinto tema, a unidade da fé. Irmãos, nós precisamos de unificar os nossos propósitos no propósito da missão do ID. Conciliarmos essa fé, unificarmos essa fé é muito importante, porque Efésios 4 começa e termina com os apelos para cuidarmos uns dos outros como membros da igreja, irmãos. E isso só é possível se o espírito de fraternidade estiver acontecendo entre nós. Que nós de fato realmente nos preocupemos uns com os outros, oremos uns pelos outros e promovamos juntos o cumprimento da missão como igreja. No sexto tema, recebendo e transmitindo graça. Irmãos, Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, resume esse tema. Orientação dos lábios do próprio Filho de Deus. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Mas se a luz que tem no seu olho, que você acha que é luz, não for luz, for trevas, quão grandes serão essas trevas? Só assim você recebe e transmite graça. Se você recebe a luz de Deus e transfere. Se você fizer como Caim, servir a Deus do jeito que você acha que está certo, a sua oferta não vai ser aceita. O seu serviço, o seu trabalho será em vão. Você nem vai aproveitar o mundo e nem vai aproveitar o céu. Estará perdido para sempre. Assim como Caim. Deus aceita aquilo que Ele pede. O que Ele não pede, Ele não aceita. Presta bem atenção nisso. Nós precisamos servir a Deus do jeito que Ele pede. E o jeito que Ele pede está aqui, ó, na palavra de Deus. Não está em outro lugar. Só na palavra de Deus. Pensa nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, a cidade santa é o nosso foco. A Nova Jerusalém. Deus está presente conosco na batalha, irmãos. Como diz Efésios 6:10. E nos proveu o melhor armamento, a sua própria armadura, como vimos em Efésios 6:11. Ele colocou à nossa disposição a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e o Espírito, como vimos em Efésios 6, de 13 a 17. Com Deus diante de nós e equipados da cabeça aos pés com a armadura que Ele proveu, não podemos falhar. A vitória está garantida. A cidade santa será o nosso lar. Ó Senhor, que naquele grande dia, Senhor, não venha faltar nenhum de nós e nossos lares representados nessa oração, possamos ser contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Prepare-nos, habilita-nos para esse dia. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu.